Semana passada teve uma decisão bombástica da STF sobre o porte de maconha para uso próprio. A gente ficou muito ansiosa, querendo trazer logo no Instagram. O tanto que eu tava agoniada. Deixa eu falar. Não aguento ver uma polêmica. Só que a gente achou melhor trazer uma sequência, falando da decisão, depois explicando um pouco sobre a lei de drogas. Os impactos que essa decisão pode trazer, né? Sim, é. E aí é isso. Aí a gente vai gravar agora o nosso 6º episódio. Chegou ao STF ainda em 2011, foi quando chegou lá o recurso, mas só começou a ser julgado em 2015. Chegou um caso de uma pessoa que foi condenada a 2 meses de prestação de serviço à comunidade por estar com 3 gramas de maconha. Uma discussão que já é antiga, mas que veio cada vez mais se intensificando, inclusive com a popularidade da maconha no Brasil. Chegou agora para ser julgada já 9 anos depois do início desse julgamento, que foi parado várias vezes com pedido de vista. Esperado, que é um tema que não é fácil, polêmico, né? É um tema complexo, eu acho que... Acho que até eles tentaram dar um tempo para ver se o legislativo se movimentava. Atuaria. E aí eles não precisariam falar, né? Pois Talvez. eu assim, até hoje eu não sei, tipo assim, não tenho uma opinião. Porque é muito tempo, 2011, começou a ser julgado em 2015, e agora, 2024 que foi julgado isso. Mas se eu for ver, até hoje não há uma pacificação social, assim, um consenso em relação a isso. Então... é natural também que tenha uma demora. Sim, não é uma situação, eu acho, ruim para um jurisdicionado, para uma pessoa que está esperando um recurso extraordinário. Ele já pagou esses 2 meses de prestação de serviço à comunidade há muito tempo. Sim. Mas para a sociedade, em termos de tema, eu acho que realmente precisa de um tempo maior para maturar. Quais foram os 2 pontos aí que foram objeto de discussão aí no STF? O primeiro em relação à constitucionalidade do artigo 28, ou seja, da criminalização do porte para consumo, ou seja, do usuário, a situação de colocar o usuário como criminoso, se seria constitucional ou não. Sim, amparado no artigo 5º, no que fala da vida privada, né? Isso, seria liberdade sua de escolher como levar a sua vida, né? Sim. O risco é seu ali. E em relação ao segundo ponto, seria justamente de qual seria o critério que a gente tem hoje para diferenciar um usuário de um traficante, que era um negócio meio realmente, essa parte eu acho que precisava mais urgente, assim, de ser resolvida. Sim, no 28 até tem, no parágrafo 2º, né, que fala da natureza, quantidade, as circunstâncias, condições pessoais, só que acabava sempre ficando muito subjetivo essa análise, né? A pessoa que apreendia o usuário, para distinguir se era o usuário ou traficante, ficava muito na polícia essa definição. As circunstâncias, né? Acaba que você... E assim, era uma crítica que já vinha... Meu Deus, gente. O que foi isso? Um espírito se manifestou aqui, deve ser maconheiro. Tô na brisa. Ai, mas... Hoje não, por favor, deixa eu gravar. Sim, que realmente havia uma preocupação, porque na prática o que se sentia era uma discriminação social que existe de forma velada, naturalmente, mas que era evidenciada nessas condenações, no tipo de seleção que muitas vezes a polícia, e aqui eu não vou nem criticar a polícia, porque é do dia a dia, assim, tem lugares que já são mais clássicos de você pegar, lugar de point de droga. Então você já vai nesse lugar meio que com a guarda alta e esperando pegar alguém com droga, entendeu? Sim, mas o que eles falaram Mas realmente, você pegava, tipo, se tinha um playboy... com a mesma quantidade. Com a mesma quantidade, numa circunstância muito similar, mas num bairro nobre, playboyzinho e tal, e o outro, negro, favelado, não sei o que, pega uma situação aqui é tráfico, o outro aqui vai ser usuário. Sim. E aí realmente fica muito subjetivo. Então vamos fazer aqui uma revisão rápida da lei de drogas, assim, do iniciozinho dela, para chegar no 28 e a gente poder falar dessa decisão. Entrar nessa treta. E então a lei de drogas, ela surgiu em 2006, já teve uma unificação, porque antes eram 2 leis que tratavam de forma separada do critério material e do critério processual, e a grande inovação dela foi tirar a pena privativa de liberdade do artigo 28, né?
Nos primeiros artigos, ela trata do tratamento do usuário mesmo, das políticas públicas, que a responsabilidade é principalmente da União, com a colaboração dos outros entes, mas aí ela faz todo do primeiro artigo até o artigo 26, ela trata da proteção do usuário. Mas no primeiro artigo, a gente já tem o combate ao uso de drogas e não tem o que é a droga, que é o que a gente chama que ela é uma norma penal em branco. Isso. Porque a norma penal ela é composta de duas partes, o preceito primário, que define a conduta, e o preceito secundário, que define a sanção. E aí, quando nessa norma, o preceito primário ele é incompleto, porque ele diz é proibido o uso de drogas. A conduta está lá escancarada, mas... quer dizer, falta um elemento ali para identificar. A pena está lá, que é o secundário, né? E no primário falta alguma coisa. Sim, o que é droga, né? E aí ela pode ser uma norma penal que uma outra lei vai dizer o que é droga, que seria o caso de uma norma penal em branco homogênea, ou no caso da lei de droga, é uma portaria da Anvisa que define o que é droga. E aí é uma norma penal em branco heterogênea, que é a própria, né? Isso, porque aí tem uma heterogênea por ser uma fonte diferente uma fonte normativa diferente, né? Da que está prevendo ali a norma mesmo, o crime em si. Sim. E aí ele é complementado por uma norma diferente, no caso nosso, a listinha da Anvisa lá, né? A gente estava comentando aqui agora há pouco o exemplo que teve, assim, que marca isso, assim, esse papel ali dessa lista da Anvisa, com o caso do lança-perfume, né? Porque o lança-perfume, ele ficou em 2000, 8 dias sem constar dessa lista. Foi uns 7, 8 dias bem no verão, assim. Coincidência. Olha, eu não sei como foi no Rio, mas em Salvador o povo enlouqueceu com isso. Teve música de Jamil, incrível. Aí chegou bem na véspera assim do verão, a justiça proibiu, meteu uma censura assim mesmo, não pode cantar essa música. Aí eles iam com a mordaça. Já voltou pra lista da Anvisa, pelo amor de Deus. Já é crime, gente. Isso aí é apologia a crime, não sei o quê. Aí proibiram o cara de cantar. O Tuca Fernandes, aí ele foi com a mordaça no trio, tocava só na guitarra e que ia a galera lá embaixo cantando a música. Quem foi proibido foi tava você, na boca do povo. Mas foram 7 dias, 7, 8 ali, né? Não lembro agora. No finalzinho do ano, assim, que loucura. E aí, quando tirou do rol da Anvisa, aconteceu a abolição crimes, né? Aquela conduta não podia mais ser criminosa, retroage porque é uma norma penal benéfica. Só que quando voltou 8 dias depois, acabou a festa. Agora pra frente, ninguém mais pode, só que... Todo mundo que já tinha sido condenado ali por conta do lança-perfume, né? Pra trás... Daquele momento ali pra trás ficou... Cantou a música feliz. Cantou a música, curtiu o carnaval. De boa. Mas enfim, aí a gente chega no artigo 28 da lei, que é o que trata, que é o polêmico artigo 28, que trata do porte para consumo próprio. Isso. E aí, como pena, foi a grande novidade que a lei de 2006 trouxe, foi que ela não trouxe, como você falou, a pena privativa de liberdade, trouxe 3 situações. A pena de advertência, a medida educativa de você frequentar cursos e tal, e no inciso 2, a prestação de serviço à comunidade. Então, são 3 penas alternativas à prisão, e desde lá começou essa confusão. Mas peraí, já que eles tiraram a pena de prisão e colocaram essas outras penas alternativas aqui, foge um pouco daquele conceito clássico de crime, que traz a necessidade de ter uma pena privativa de liberdade, de reclusão ou de detenção. E aí, então, isso aqui é o quê? Já que é crime ou não é? E ficou aquele debate que em 2007 já, o próprio STF, de anos atrás, falou, não houve uma descriminalização. O que houve foi uma despenalização. Sim. E eu lembro que na faculdade já ficavam martelando isso na nossa cabeça. Despenalização é uma coisa, descriminalização é outra, e que era muito efeito dessa decisão do STF aí, que tinha feito essa distinção. Que a despenalização seria você deixar mais branda a punição para aquele crime, que por algum motivo ali, e a própria lei de droga ali, como você trouxe esse histórico, vem trazendo muito como um problema de saúde, né? Uma questão de saúde pública e não tão assim gritante a parte criminal. A criminal vem ali já para o artigo 28 para frente, mas até então vem trazendo a necessidade de ser visto também como uma questão de saúde. E eu acho que foi muito isso que levou esse 28 com penas mais brandas. Sim, foram 3 correntes que dizem que na época foi Luiz Flávio Gomes, dizendo que não, teve aqui uma
descriminalização, aí ficamos com uma infração penal sui generis. Sui generis, quando ninguém sabe o que dizer, fala que é sui generis. Aí teve corrente falando, não, teve a descriminalização, e a corrente que predominou, que o STF encampou, foi essa, de falar que não teve descriminalização, porque apesar de não ter a pena privativa de liberdade, é um conceito especial de crime, que a lei pode trazer esse conceito especial, e como a lei definiu que aquela conduta era criminosa, independente de ter ou não a pena privativa, então vamos ficar com essa, só teve a despenalização. Isso, a gente veio com esse 28 abrandando, né, com a jurisprudência que já vinha meio que caminhando para o que a gente descambou agora, mas de uma forma mais genérica. O que aconteceu com esse que, para mim, foi meio que um choque, assim, de ausência. Eu não consegui entender muito bem o fundamento jurídico para isso, mas houve que de início o relator, que é o Gilmar Mendes, ele colocou como todas as drogas, né? Vamos analisar aqui a constitucionalidade da criminalização de todas as drogas. E aí os outros ministros já vinham dizendo, peraí, não, todas as drogas... Peraí, amigo, calma. E aí não vamos colocar só a maconha. E aí, agosto de 2023, ele meio que aceitou isso aí e restringiu o voto dele só para alcançar a maconha. Sim. Já me falta um pouco aqui de coerência, assim. Porque eu não sei como juridicamente, a gente está falando de uma corte jurídica e não política, como é que eles chegaram nessa restrição. Assim, não sei, o fundamento jurídico eu não consigo ver. Sim. Nessa restrição. Mas ficou, então, a gente vai fazer, então, aqui a análise hoje da decisão, só para ficar claro, é só em relação à maconha. Todas as outras drogas continua como... Vai continuar como esse conceito normal, né? O conceito inicial deles ali, que houve uma despenalização. Mas ainda é crime, menos para maconha. Menos para maconha. Que bem bolado que o STF. E aí a decisão que chegou foi por causa desse habeas corpus, né? De recurso extraordinário, que foi 3 gramas. 3 gramas. E aí o artigo 28, no parágrafo 2º, ele já traz alguns critérios para definir, fazer a distinção entre usuário e traficante. Só que, como a gente disse, é um critério que ainda estava muito subjetivo, e aí então, quando foi parar no STF o habeas corpus e o recurso extraordinário, ele tinha que definir um parâmetro para saber se ele estava lidando com o usuário ou com o traficante. O detalhe nisso aí é que quando chegou essa discussão, então eu ainda fiquei pensando, era só definir se foi insignificante ou não precisava eles 3 gramas, né? Só que é até interessante trazer. O STF tem como, e tanto o STJ também, tem como tradição, assim, tem como uma coisa meio que consolidada, não admitir no crime de droga, de uma forma geral, tanto no uso quanto nos outros, a insignificância, né? Sim. Porque por ser uma coisa de questão de saúde pública, um crime contra a saúde pública, então não teria como a gente aplicar aqui o princípio da insignificância. Então eu acho que eles se viram nessa situação meio que encurralado, mas se era para aloprar e criar um negócio novo, podia ter admitido, para uso de maconha a gente vai considerar insignificante, entendeu? Talvez fosse melhor, né, do que ter entrado nessa discussão toda. Eu acho que ia ter mais fundamento jurídico, assim. Eu entendi o que eles quiseram fazer por uma questão social, mas isso é mais política pública e que eu acho que não cabe no STF. E que foi um ponto trazido bastante nesse julgado, né? Eu vi que André Mendonça trouxe isso primeiro, que teve até um debate e tal, mas isso... Lá, acho que ano passado, quando voltou assim, a ser mais falado esse julgamento, ele trouxe que achava que era um problema do legislativo esse, e que eles estariam se miscuindo aí na atividade legislativa. E agora, salvo engano, foi Fux que trouxe. Que falou, também, né, questionando, que achava que eles estavam ali entrando, mas que beleza. Essa posição de o STF poder entrar nessas polêmicas ou não, fica muito... Assim, os ministros mesmo, eles não entram num consenso, né? Mas acaba que essas questões públicas, assim, maiores, sempre acabam indo para o STF. Sim. Desde que a Constituição passou esse filtro maior, né, de avaliar as políticas públicas, e o STF passou a ter a decisão final nesses casos, né? E aí depois a gente vai até falar disso no final, que é quando o STF decide, faz esse filtro, e aí tem a reação, né, da sociedade, do legislativo, para dizer, porque é a função do legislativo, não do STF, dar essa última palavra, né? Acho que pode entrar na constitucionalidade. Sim. Mas além do jurídico, não caberia. Sim. Assim, mas vamos então para os pontos da decisão, quais foram os fundamentos que foram trazidos por eles, e nesses 2 pontos, tanto da constitucionalidade quanto da
limitação ali para distinguir usuários de traficante. Acho que o primeiro ponto aqui legal de falar é esclarecer que não está liberado, né? Que não foi tornado lícito. Não saíram para comprar. Calma, galera. Não é tudo... Calma, gente. Mas é o seguinte, na verdade o que eles fizeram foi descriminalizar, mas continua sendo um ilícito administrativo, principalmente porque ele continua na lista da Anvisa. Né? Então, a gente acabou de falar aqui que esse critério de definição o que é droga é a partir da lista da Anvisa. Então, tá na portaria ainda, continua sendo droga e continua sendo um ilícito administrativo, já que houve essa descriminalização. Um ponto que pega aqui é que não houve uma regulamentação, né? Que normalmente quando a gente fala na liberação ou na descriminalização ou liberação de uma droga, a gente traz também uma regulamentação, porque o efeito social dessa descriminalização vai ser maior consumo. Como de maior, exatamente. E aí, beleza, eu posso consumir até o limite que foi estabelecido pelo STF. Posso plantar. Mas onde eu posso comprar? Posso plantar. Mas nem todo mundo vai plantar. Porque tem muita mas se técnica. A pessoa, por exemplo, plantar, ela não precisa de um HC preventivo mais. Não precisaria. Porque não é mais penal, não é criminal. Exige uma certa técnica, né? Eu não sei se as pessoas... assim, vão consumir... Elas vão continuar comprando. E na realidade, eu acho que não vão ficar... Vai ser todo mundo que vai plantar, sabe? Acho que muita gente pode fazer, mas como exige certa técnica, que tem que ter, não sei lá, de umidade, não sei o quê, não sei se é um negócio a maioria vai continuar comprando. Pois é, só que a venda... Quem vende é traficante. É traficante. E quem usa... ilícito administrativo. Ou seja, só o tráfico ganha com essa falta de regulamentação. Mas se a polícia apreender quem usa, ela continua apreendendo a droga, não é que você pode ficar usando, se a polícia te ver, ela vai deixar passar batido. É um ilícito administrativo, só não vai ter efeito criminal. Tem um efeito, eu acho que, por exemplo, Portugal, a última vez que eu fui, chegava naquele centrinho de Lisboa, já tava com isso, já tava tipo, pode você andar com porte para consumo próprio até tanto, não lembro quanto é lá. Mas aí você via os traficantes, tipo, já andando com os aviãozinhos. Só o limite que ele pode usar como consumidor e vender maconha. Você fica assim, tipo, na rua, que é isso? Mas isso é uma coisa também que falou na decisão, que a presunção... Não, é relativa. É relativa. Se ele pegar uma pessoa com até 40 gramas, que foi o que definido, mas tá tudo bem embaladinho, separadinho, você sabe que é para venda. Ou na movimentação, num point que já virou de venda, né? Eu sou usuário. Não. Vai contar outra, amiga. Não é de mim. Você pode ser também usuário. Não é bom pro negócio, mas... Então o STF decidiu que era inconstitucional manter o usuário como crime, né? Isso. O porte para consumo próprio como crime. E o outro ponto era a definição da quantidade, que a gente também falou aqui por alto, mas que vale reforçar que é 40 gramas. Ou 6 plantas fêmeas. Isso. E com a presunção relativa, como você tinha comentado agora, que vai depender do caso concreto ali, do juiz, do quem for promotor, fazer da polícia, que é o primeiro que chega ali, né? O primeiro contato vai ser sempre deles. Sim, porque se ele apreender e entender que é tráfico, ele vai ter que lavrar o auto de prisão. Vai ter que lavar o auto de prisão. E aí ele tem que justificar. Isso. Eu acho que com menos de 40 gramas, mas ele é considerado traficante por causa disso. Isso. E isso era interessante até para apresentar a prova de delegado e tal, que era uma diferença. Que em regra no relatório do inquérito, você não pode adentrar muito no mérito, assim, né? Não dizer, eu acho que configura tal crime por isso e isso. Você não pode bancar essa posição ali de Ministério Público. Mas no caso da lei de drogas, ela traz essa necessidade do delegado se manifestar. Sim. Você vai ter que dizer aqui, foi tráfico ou foi usuário? E por quê, né? E por quê? E o fato agora do STF trazer esse limite objetivo não afasta essa obrigação do delegado. De ter que fundamentar. Eu acho que agora está ainda maior essa responsabilidade dele, de dizer, não, foi até 40, mas as circunstâncias aqui, essa, me justificam a considerar como tráfico. Ou acima de 40, mas exatamente. Eu considero que é usuário. Eu acho que vai ser mais responsabilidade do delegado agora. E mais difícil também esse controle, assim, porque vai ter uma pressão muito maior em cima dele. A defesa tá com tudo agora pra ir, assim. Mas... Coitado. E o juiz, né? Com respeito. E o juiz, né, na audiência de custódia, ele também pode entender que a fundamentação não foi suficiente para ele. E aí, no caso, como é que fica? Agora, se alguém for apreendido com 30 gramas de droga, de maconha,
Maconha. Só maconha, pelo amor de Deus. Eu acho que vai depender do delegado. Isso, mas o STF ele trouxe ali, deixou uma tesezinha de que o CNJ vai regulamentar isso aí, né? Para ver qual vai ser o tratamento melhor. A competência fica com o GCRIM agora, até definir de quem vai ser, porque nem é lógico continuar com o GCRIM, se não é mais crime. Não é mais crime, exatamente, pelo menos. E assim, já vinha, se a gente for pensar, teve decisão recente, salvo engano, Carmen Lúcia destacou muito isso, da necessidade de manter o usuário afastado, longe do ambiente criminal, longe da delegacia e tal. Tanto é que o termo circunstanciado de ocorrência, no caso do usuário, mesmo antes dessa decisão do STF, já era tratada pelo juiz. Já que não é um instrumento investigativo, é muito mais informativo e tal, eles preferiram jogar para o juiz para tirar o usuário desse ambiente policial. E aí você mantém o GCRIM para considerar isso aí, lógica, eu acho que realmente falta coerência. Acho que eles vão acabar ajustando e o CNJ também acho que não vai demorar. Mas esse critério também que o STF falou, ele falou que é até que o legislativo defina, né? É provisório. Esses 40, até essa segunda parte, né? A segunda situação aqui, que não é da constitucionalidade ou não do 28, mas de uma definição de um critério para distinguir o usuário de traficante. Eles disseram que é isso até o legislador atuar aí e trazer uma definição própria. Mas o legislador, a tendência dele nem é definir um critério diferente ou não. O critério dele todo mundo vai ser crime, independente da quantidade. Mas sabe que eu acho que uma coisa não impede a outra? Sim, não. Eu também acho. Você pode manter, por exemplo, pode manter como o STF disse, se for a vontade do legislador, não aparenta ser nesse momento, mas se fosse, poderia ficar sem ser crime o de maconha, o resto vai continuar sendo crime, e você definir, vem cá, até quanto que vai ser traficante o usuário, porque tem realmente essa questão social que a gente comentou mais cedo, que vem preocupando e que não é nova também, assim. O STJ vem batendo muito nisso, o ministro Schietti vem batendo muito nisso, a necessidade de trazer uma maior clareza para tirar também uma questão de discriminação social e de seletividade do direito penal, que a gente sabe que existe. Apesar de também abusarem às vezes na argumentação para trazer a defesa, papel deles também, mas de fato, a gente não tem como tapar o sol com a peneira, mas a questão que fica aqui é que eles poderiam manter ou trazer, não, vai ser tudo crime, mas vamos fazer essa distinção. Sim, porque na proposta da PEC que eles têm de criminalizar qualquer quantidade, lá mesmo tem a diferenciação entre usuário e traficante. O objetivo deles é tirar o usuário da pena privativa de liberdade. Então não tem impedimento da gente manter. Olha, 40 gramas vai ser usuário. E esse usuário é crime, aí isso conflitaria com a decisão do STF, né? Porque eles querem qualquer quantidade sendo crime, mas não vai ter pena privativa de liberdade e tal. E o critério objetivo vai ficar aqui, 40 gramas. Isso. Lembrando que é uma proposta de emenda à Constituição, né? É a PEC 45. Então ela não vai trazer uma alteração, por óbvio, na lei de drogas diretamente. O que ela vai trazer é um mandado de criminalização, ou seja, não vai ter como o STF dizer que é inconstitucional. É isso que eles estão tentando fazer. Não vai ter como você dizer que é inconstitucional, porque está na Constituição a ordem de criminalizar o uso da droga. Mas também não impede de, depois da PEC, novamente ir para o STF, o STF decidir pela constitucionalidade ou não. Não, essa PEC aqui, ela viola a vida privada e não pode, porque as normas constitucionais originárias, elas não podem passar, mas a PEC, a proposta de emenda da Constituição, ela pode passar pelo controle de constitucionalidade. Salvo engano, foi Toffoli que deu uma entrevista e falou que não poderia adiantar Não posso adiantar. O voto dos demais e tal. Mas ele falou que achava que violaria, se essa PEC passar, que essa emenda violaria a vida privada. Cláusula pétrea por ser direito ou garantia individual. Ali estaria no 60, parágrafo 4º. Já indicando qual vai ser o caminho, se voltar para eles. Mas a gente sabe que é meio complicado esse caminho, né? Porque é muito mais político do que jurídico só. Então vai ter que ver aí a conveniência deles de comprar essa treta. Até que ponto vale a pena comprar essa treta com o legislativo, né? Sim, e muita gente critica criar o crime pela PEC, né? Na verdade não vai criar o crime, é isso que eu tô... Vai ser mandado de criminalização vai ser mandado pela de criminalização, PEC. como tem para terrorismo, como tem para racismo, essas coisas. Eu ia trazer Por que eles falam tanto disso? De não poder fazer isso por meio de PEC? O Pedro mesmo é um que fala, por que estão deixando fazer pela PEC? Eu acho que, no caso de... Eu não vi o que Pedro falou,
mas eu acho que reclamam muito da questão de você tentar inflar, que seria uma legislação simbólica isso aí, né? Como normalmente esses efeitos backlash aí, esse retorno traz uma coisa simbólica, que é a necessidade de você, do legislativo, né, Estado, tomar uma providência em relação a uma coisa, mas é uma providência simbólica, que não vai resolver absolutamente nada da questão. Só para dizer que... O que a gente está discutindo é aumento do consumo de maconha, e aí você vê cada vez mais pessoas fazendo, e aí essas pessoas a gente está tendo que levar para o lado policial e dar um tratamento gigante. E assim, você vai fazer o que com essas pessoas? Tudo bem, o usuário não tem uma pena privativa de liberdade, mas tem um efeito criminal naquela pessoa, e até que ponto é razoável a gente manter isso como um crime e tal? Então assim, não, mas já que vocês querem uma solução, tá dando confusão na sociedade, tá dando muita treta, nós, Estado, cuidadosos que somos como somos, vamos cuidar de vocês. A gente vai fazer uma lei dizendo que não pode. Não resolveu nada. Mas para a sociedade que estava contra essa decisão do STF... O Estado agiu. O Estado fez alguma coisa. Ele já fez uma lei. Feminicídio, a gente aumentou. E política pública, para você educar a sociedade e dizer, não tem, entendeu? Você não precisa fazer mais uma política pública porque você já foi muito cuidadoso. Você correu e fez uma lei. Nossa, brilhou. Usar o direito penal para se promover politicamente. Isso, e Pedro é um que critica muito isso desse uso, né? Desse uso não só da Constituição, mas da legislação. A Constituição, pior ainda, né? Sim. A gente teve a situação da vaquejada. A vaquejada foi um exemplo de backlash, né? Que aí eles queriam lá permitir, o STF quis... O STF tinha dito que era inconstitucional, por ter maus tratos a animal, e o Congresso escorreu e botou uma PEC, uma emenda constitucional, dizendo que podia. É um patrimônio cultural. Então, e aí, nesse caso, por exemplo, o STF não teve voltou. peito de voltar atrás. Porque o STF, na verdade, essa posição que ele faz é contra a majoritária, né? É o que dizem. É a posição contra a majoritária. Porque quem foi eleito foram os parlamentares. Eles que vão, goste ou não de quem está ali, eles que fazem as leis. E é um erro nosso, né? Tipo assim, se a gente não gosta, a gente que falhou como povo na hora de escolher. Fux trouxe essa questão da legitimidade. Ele questionou qual seria a legitimidade dos ministros do STF de estarem julgando isso sem ter sido eleitos pela população. Ele trouxe essa discussão, que também não é um debate novo. Mas só para esclarecer, a gente falou aqui em efeito backlash, mas só para trazer o conceitozinho, que seria uma reação. Tipo, normalmente isso acontece nesses casos, quando o Supremo traz uma decisão contra a majoritária, mais progressista do que já está resolvido aqui na sociedade, do que o valor assentado na sociedade, ele traz uma coisa nova, e aí não há um consenso social ainda. E tem uma reação muito forte. Há uma reação muito forte, o legislativo ganha, e para a política isso é incrível, porque você ganha muita força quando você defende uma ideia majoritária, quando há uma decisão contra a majoritária do STF. Então você cresce aqui com a maioria a seu favor, e o legislativo se vê obrigado a tomar uma decisão que bata nisso aí, para ele crescer também politicamente. Então tem um jogo de interesses político também, mas tem os interesses sociais, que são o impacto de você decidir algo que não está ainda socialmente resolvido. Porque geralmente essas causas envolvem aborto, drogas, é sempre uma treta muito forte. Nunca uma coisinha muito simples assim. Tem doutrina, eu estava dando uma olhada, tem doutrina especializada estrangeira que traz justamente uma crítica a esse tipo de decisão por não considerar uma formação social ainda já pacífica, assim, ou pelo menos majoritária, esperar virar majoritário. Mas aí a gente entra de novo nessa discussão. Porque qual é o risco nisso aí? A gente retornar para uma situação pior. O que eu estava lendo que era antes. Era da pena de morte lá nos Estados Unidos. Teve a decisão da corte falando que ia acabar com a pena de morte e tal. E aí parecia que, então agora, como a corte decidiu que não pode, fere lá o ato da Constituição, então agora o caminho acho que vai ser acabar com a pena de morte. E a reação que veio depois foi muito mais forte. E aí eles elegeram uma bancada totalmente conservadora para acabar com essa decisão. Então acaba sendo que é uma decisão progressista, que você pensa que vai avançar, e se retroage muito mais, porque o efeito vem muito mais forte. É um passo para frente para dar 3 para trás.
Então, se eles conversassem mais... Tem que ser uma coisa muito estratégica para você fazer isso. Eu acho que tem que ser... Se tivesse, eu acho que um jogo de maior diálogo... Um diálogo maior. É. Por exemplo, abrir também para a sociedade. Porque eu acho que tem, por exemplo, a STF se pega julgando muitas coisas que não tem agente do direito, não estou falando nem deles, assim, só. Falando de nós, a nossa formação jurídica não dá capacidade para a gente julgar qualquer coisa. Então, tem coisas que a gente vai ter que ir para quem sabe aquele toca para quem sabe? Toca para quem sabe, ouve um pouquinho o que é que as pessoas estão falando sobre isso, ouve quem tá falando mal, ouve quem tá falando bem. Vamos fazer abrir aqui, tipo, ter aquela consciência vigilante de que a gente é limitado e que deve ouvir. E eu acho que ia facilitar muito mais, assim, de entender as razões de cada um e tentar costurar. Mas o interesse nunca é esse. Eu acho que a treta rende mais politicamente do que não deveria ser, a pacificação social, entendeu? Essa parte política não deveria ser tão forte, né? Numa corte constitucional. Mas, enfim. Vamos nos abster. Depois de falar 1 hora. Não. Mas a gente eles estão com a vida. Eu não vou julgar ninguém. Não vou julgar ninguém. Mas então é isso. Tivemos, então, a definição de que é inconstitucional a criminalização do porte para consumo, no caso da maconha. Sim. Então, o artigo 28 aqui, ele ganha um caráter de infração administrativa em relação à maconha. E esse mesmo dispositivo, o que é muito doido, continua sendo crime em relação às demais. O ponto aqui, que eu acho até que me pegou realmente, que me quebrou as pernas, é o fundamento de que ele virou infração administrativa pela ausência de uma pena privativa de liberdade. Ele continua não tendo pena privativa de liberdade. Então, por que em relação às outras drogas, ele continua sendo crime? Não tem o menor sentido. Mas, enfim, temos isso, então, definido. Em relação à maconha, é infração administrativa. O STF, na tese que fixou, eles não soltaram ainda o acórdão. Então, a gente está aqui limitado aos pontos que foram trazidos no julgamento. Mas ele traz que das 3 penas que estão ali previstas, a advertência e apenas a medida educativa é que podem ser aplicadas. Então, a priori, ali, pelo que tem na tese que foi fixada, a prestação de serviço à comunidade é excluída aqui. Sim, porque tem caráter de uma infração administrativa, né, da maconha. E também eles pediram um mutirão, né, para o CNJ e para a Defensoria, que já que eles definiram como 40 gramas usuário, tem muita gente que pode estar presa como tráfico e trazia consigo quantidades menores. Vai ter muita revisão. Se estivesse no gabinete, ia ser muita revisão. Mas eu acho assim, se quem está lá foi preso pelo tráfico com uma quantidade menor, talvez os indícios mostrassem que ele não era usuário. Sim, não, e se o indício mostrar, ele vai continuar, independente de ser menos de 40 gramas. Vai ter mais a coisa de quem rodou como tráfico, mas vai pedir. Sim. Assim, o que eu tô falando é que vai ter muita demanda. Porque a defesa vai entrar. Vai entrar em tudo. Claro, Vocês que discutam agora aí. 3 gramas, esse caso, 3 gramas. Tem até que... E aí, enfim, ficou fixado como 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. E é isso. Esse aí foi uma vitória grandona aí da Defensoria Pública de São Paulo, né? Sim. Isso aí tem que ser reconhecido, independente da gente concordar ou não com a solução que foi dada pelo STF, mas o fato deles terem conseguido alcançar isso aí, nesse caso, foi histórico, assim. Foi realmente um HC histórico e é uma decisão que acho que vai trazer muita treta aí, mas movimentou muito. Demais, Nossa. Pegou de surpresa. Eu fiquei aqui, ó, pra comentar. Deixa eu fazer vídeo. Mas é isso. Essa foi a nossa primeira parte, porque esse episódio a gente vai fazer diferente, então continuem ligados aí que a gente vai fazer ainda uma revisão geral da lei de drogas. Vamos fazer uma playlistzinha, que essa lei realmente, ela despenca muito, né, em prova. Então a gente vai trazer mais pontos principais, os pontos principais dela, sem querer esgotar assim, mas trazendo os pontos principais. Mas é isso. Fala aí se gostou, comenta, compartilha, curte. Não corra pra comprar nada. E até a próxima. Tchau.